Seja bem-vindo à 57ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei abordar o que é uma função composta e definir a função composta. Bom, para defini-la, vamos observar um evento das atividades da tecnologia e assim estabelecer um exemplo que nos dê a ideia de função composta. O exemplo que vou abordar aqui será o seguinte, Um laboratório de provas submeteu um determinado carro a um teste de consumo relacionado com o custo do combustível. Os resultados foram tabulados da seguinte forma. Na primeira tabela, se tabulou o percurso e o consumo. E se descobriu o quê? Que a cada 1 litro de combustível consumido, se o carro percorreu 10 quilômetros. Agora, além de tabelar estes valores, foi necessário definir o quê? Uma lei que define o consumo em função do percurso. E essa lei se expressa em forma de uma função. E esta função vai ser o quê? Eu quero definir o consumo em função do percurso. Então, meu f de x vai ser igual a 0,1 vezes x. Por quê? Porque eu quero saber aqui, quanto foi consumido a cada quilômetro percorrido. Se eu colocar aqui o valor tabelado, 10, seria 10 no x. 10 vezes 0,1 daria 1. Agora, vamos supor que eu quero saber de um valor aqui não tabelado. Eu tenho a lei aqui do consumo, eu sei a proporção de combustível que é consumido a cada quilômetro do percurso que foi rodado. Então teria, vamos supor que um exercício qualquer me pedisse, me dê aí quanto de combustível é consumido em 50 quilômetros. Eu colocaria aqui 50 vezes 0,1. Daria o que? 5 litros. Então essa lei aqui define, esta função, ela define o consumo de acordo com as características aqui do percurso e do consumo de combustível. Bom, além disso, esse estudo ele também tabelou o consumo em função do custo, Porque como foi dito anteriormente, o laboratório de provas submeteu o carro a um teste de consumo relacionado com o custo do combustível. Então tem que ter uma função também que defina o custo em função do consumo. E neste caso aqui, eu sei que a cada 1 litro se gasta 12 reais. Se a cada 1 litro de combustível consumido se gasta 12 reais, isso quer dizer o quê? Que a minha função que vai definir o custo em função do consumo vai ser igual a 12 vezes x. E se você pegar aqui, isso vai se adequar. Por quê? Porque se eu tenho 12 vezes x e eu quero saber quanto se gastou em 2 litros de combustível, é só multiplicar 12 por 2, dá 24. Corresponde aos valores da tabela. Então, a lei que define o custo em função do consumo é g de x igual a 12 vezes x. Prosseguindo, na tabela 3, então eu relacionei aqui percurso e o custo. A partir das funções obtidas, temos a relação de percurso e custo que chamaremos de função composta. Então, a função composta agora, ela se dá desta forma. Primeiro aqui, eu relacionei, voltando aqui, percurso em função de consumo. Não, o consumo é em função do percurso. Depois foi relacionado o custo em função do consumo. E agora, o percurso em função do custo. Então, a lei que vai definir o consumo em função do percurso é o que? É h de x igual a 1,2 vezes x. E se eu colocar aqui, percurso no x, vocês vão ver que eu vou ter o que? O custo. Então, este é um exemplo de função composta. Sendo assim, a partir das funções obtidas, temos a relação percurso e custo que chamaremos de função composta. Observe os valores da tabela 3 e note ainda que a lei que define a função composta, como já foi dito, h de x igual a 1,2 vezes x, é obtida fazendo a composição entre as funções g de x e f de x.
Isso é, aplicando a função f a x e depois aplicando a função g a f de x. Se eu for retratar isso em símbolo, o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, ó. A função composta de g em f de x vai ser igual ao quê? A este símbolo aqui, ó. G, abro chave aqui, ó, coloco a f de x dentro. Isso vai ser igual ao quê? A 12 vezes a f de x. Por que 12 vezes a f de x? Porque se vocês lembram, a função g de x, ela era igual ao quê? A 12 vezes x. Então, no lugar do x, eu coloco o que? A f de x. E por isso que tem essa multiplicação, ó, 12 vezes x. Portanto, ó, a resposta aqui da função composta de g composta de f vai ser igual ao quê? 12 vezes 0,1 vezes x. Isso dá o quê? 1001,2 vezes x. Foi assim que cheguei, ó, na h de x. Reproduzindo isso em um diagrama de flechas, né, eu teria isso aqui, ó. Aqui eu teria o meu percurso no conjunto A, o meu consumo no conjunto B e o custo no conjunto C. Vocês podem ver, ó, aqui, ó, minha função G, aqui minha função H, aqui minha função F. Lembra, no primeiro exemplo, lá na primeira tabela, eu tinha o que? Percurso e consumo. Na segunda tabela, eu tinha consumo e custo. E na última tabela eu tenho, ó, percurso e custo. Tá aqui, ó. Aqui onde está minha função H, minha função F, minha função G. E observe que o contradomínio de F é igual ao quê? Ao domínio de G. Reproduzindo isso em uma linguagem formal da função composta, seria o quê? A linguagem que define a função composta, uma linguagem formal, eu posso expressar da seguinte forma. Considerando as funções f de a em b e a função g de b em c, temos que a função composta de g com f é a função de g composta em f de a em c. Por quê? Lembra do que foi dito aqui antes? Ó? O contradomínio de f é igual ao domínio de g. Então teria o quê? O contradomínio de f é igual ao domínio de g. E o contradomínio de g, dentro da função composta, o contradomínio de g vai ser o quê? O contradomínio da função composta de g composta em f. E o domínio de f vai ser o quê? O domínio da função composta de g em f. Isso se expressa desta forma aqui, ó. Tanto esta configuração quanto esta aqui estão corretas. Em um diagrama de flechas, eu teria isto aqui, ó. Meu y igual ao meu f de x, aqui, ó. E aqui seria o que, ó? A minha g, a minha função g de x, que é, ó, b é o meu domínio, c é o meu contradomínio. Então tem aqui, ó, meu domínio de g, meu contradomínio de g. Em f, ó, eu tenho aqui, ó, meu domínio de f, meu contradomínio de f. Então o que eu tenho? Que foi dito lá atrás, ó. O contradomínio de f é igual ao domínio de g. Isso você pode observar muito bem neste diagrama de flechas. E também nesse diagrama de flechas você percebe o quê? Que a função composta, né, de g de composta em f, né, ela é o quê? Ela tem, ó, um domínio sendo igual ao domínio de f e o contradomínio sendo igual ao contradomínio de g. Bom, essa é a forma formal, né, de se retratar uma função composta. Nos próximos vídeos eu irei abordar exercícios, né, e vai ficar bem mais claro o que é uma função composta, como se resolve os exercícios e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se você tem alguma dúvida ou crítica, coloque nos comentários. Se você gostou desse canal, se inscreva, tenha bons estudos e até o próximo vídeo.